Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e vou fazer o exercício 76 do simulado. Nesse exercício, ele fala que tem uma partícula de carga de 3 microcoulomb, massa 6 miligramas, uma velocidade de 4 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus em relação à horizontal, com um campo elétrico uniforme em o interior de um capacitor. Ele fala que a distância entre essas placas do capacitor é de 2 milímetros e ele fala também que essa partícula ela faz esse caminho, saindo aqui com uma velocidade apenas na direção x. E aí ele pergunta qual que é a intensidade do campo elétrico dentro, né, desse capacitor. Então vamos lá, a gente tem uma carga de 3 microcoulomb, uma velocidade de 4 metros por segundo, que aponta nesse sentido, formando um ângulo de 60 graus com horizontal. A distância é de 2 milímetros, a massa é de 6 miligramas. A primeira coisa é, aqui a gente vai ter o quê? Um campo elétrico de cima para baixo, né? Porque a gente tem uma carga que ela é positiva e ela está sendo acelerada para baixo. Então isso significa que o campo também é de cima para baixo. Se a gente for fazer a força que está nessa partícula aqui, a única força que a gente tem é a força elétrica. Então essa força é a nossa força resultante. Por isso que eu coloquei força elétrica igual a massa vezes a aceleração. Daqui a gente tira que a aceleração vale campo elétrico vezes a carga dividido pela massa. Depois eu fiz um Torricelli, né, utilizando essa distância aqui só para y. Utilizando essa distância em y, a velocidade em y e a velocidade final aqui também em y. Então, a velocidade final aqui em y vai ser 0, a velocidade inicial em y aqui vai ser esse vy aqui, e eu calculei utilizando esse triângulo. A gente tem um v formando 60 graus com a horizontal, o vx e o vy aqui. Então eu quero descobrir o meu vy, eu usei o seno, porque é o cateto oposto. Isolei o meu vy e ele deu v seno de 60 graus. Então esse cara aqui vai ser o meu vy aqui. É ele que eu vou utilizar no meu Torricelli. Então aqui o que eu fiz? Substituir, né? Então vai ser 0 ao quadrado igual vy 0 ao quadrado menos, porque a aceleração aqui nesse caso é negativa, porque eu coloquei a velocidade positiva apontando para cima, 2 vezes o A, que a gente sabe que é EQ sobre M, vezes o ΔS, que é a distância que ele percorreu, distância D. Como aqui a gente tem um menos e um zero do outro lado, eu posso passar e igualar esses dois caras, o V0y ao quadrado igual a 2EQ sobre M vezes D. Foi o que eu fiz aqui. Como eu quero descobrir o campo elétrico, então eu isolei ele. Passei o M multiplicando, o 2QD passei dividindo. Aqui é só substituir os valores da partir daqui. A massa a gente tem, a velocidade a gente tem, seno de 60 ao quadrado, 2, a carga a gente também tem e a distância a gente também tem. Aqui você só tem que tomar cuidado agora com as unidades de medida. Então, por exemplo, a massa, ele deu pra gente que ela é 6 miligramas, né? Isso aqui equivale a 6 vezes 10 a menos 3 gramas, mas o sistema internacional é quilogramas. Então, fica 6 vezes 10 a menos 6 quilogramas a massa dessa partícula. A velocidade já está em metros por segundo. O seno ao quadrado é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, sobre 2, o Q é 3 microcoulomb, então 3 vezes 10 a menos 6, e a distância é 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar que o campo elétrico vale 6 vezes 10 ao cubo newton por coulomb. É a alternativa de letra A.